Foi o fenômeno da diáspora digital, diáspora da internet, né? Grupos familiares e discipulado como uma estratégia, um princípio, melhor dizendo, de evangelização. Porque às vezes a gente fala tanto de estratégia, mas a estratégia é do Espírito Santo, né? Se a gente não buscar o Senhor, a coisa não acontece. Mas a gente está tendo que refletir e repensar sobre muitas coisas nos últimos tempos, principalmente por causa dessa tal de pandemia. A gente está repensando muita coisa na igreja. E todos nós somos assim, a gente tem conversado, às vezes conversamos eu, o Neto, conversamos eu e outros irmãos, e a gente fica pensando assim, que as coisas não vão ser exatamente como elas já foram, né? Algumas coisas vão mudar, e algumas outras Deus está fazendo a gente repensar mesmo. Eu mesmo comentei aqui no comecinho, que o que aconteceu, uma das coisas que aconteceu com a pandemia foi o fenômeno da diáspora digital, diáspora da internet, né? A igreja se dispersou pela internet como ela nunca tinha feito, ela ocupou espaços lá que ela nunca tinha ocupado. Porque até então, muita gente demonizou a internet. A internet é do demônio. Como antes já tinham demonizado a televisão, como antes já tinham. E a internet é o que a TV é, que é uma faca, um instrumento. Para mim, uma faca serve para cortar carne, cortar legume, cortar verdura. Mas tem gente que vê na faca uma arma, né? Enfim, a internet é só um instrumento. O uso que vai ser feito dela que é para a gente pensar. E aí até quem demonizava a internet agora está lá fazendo live. Então, tem coisa mudando. E outras coisas ainda vão mudar. E nós não podemos, como eu disse na sexta-feira, nós não podemos sair desse negócio todo como entramos. A gente tem que estar preparado para algumas coisas no futuro. Porque se tivermos outra pandemia ou outra pandemia, porque quer seja uma coisa natural, o que eu acho difícil, ou quer seja alguma coisa produzida no laboratório, agora nós não temos garantia que isso não acontece de novo, né? Ele está falando de termos um outro problema desse no futuro. Como que a gente vai reagir a isso da próxima vez? Agora a gente tem que ter aprendido alguma coisa. Tem que ter algum protocolo, né? Não é assim que as coisas funcionam? É protocolo contra incêndio, é protocolo de socorro, é protocolo... Empresas têm muitos protocolos, né? E qual será o nosso protocolo da igreja do Senhor Jesus? E essa semana eu estava ouvindo uma conversa, um bate-papo na internet, estava sendo transmitido, José Campanhar e o outro rapaz, esqueci o nome. E ele estava falando o seguinte, que a gente pensou na pandemia, e aí a pandemia nos impediu temporariamente de reunir no templo. E isso despertou muita coisa em nós, mas nós estamos vendo que até aquilo que foi despertado no início está arrefecendo. Por exemplo, no começo estava todo mundo até pesado no culto doméstico. Hoje você olha as redes sociais, parece que ninguém está falando mais nada, né? Não que não esteja fazendo, acredito que algumas famílias vão conservar. Mas assim, parece que a coisa vai também acomodando com o tempo. Qual que é o propósito de Deus para a igreja? Ela não vai deixar de ser igreja por causa da pandemia. Ela resistiu a Roma, ela resistiu à Idade Média, ela resistiu a muitas perseguições, ela resiste ao comunismo da Coreia do Norte, e aí a gente tem que pensar muita coisa mesmo. José Campanhar disse que ele um dia falou num evento, e depois ele até ficou com dor na consciência, porque ele confrontou os líderes ali dizendo o seguinte: nós precisamos nos preparar para alguma coisa, porque imagine, e se a sua igreja pegar fogo, como é que você vai fazer? Ele falou da igreja, a estrutura, e ele disse que depois ele ficou até meio traumatizado, porque alguém ligou para ele na semana e falou assim: pastor, a nossa igreja de fato pegou fogo, você acredita? Aí eu entendi o que o senhor estava querendo dizer para a gente. O pastor ligou, tinha participado daquele evento que ele estava, e falou assim: não é que a nossa igreja de fato pegou fogo, não sobrou nada. Aí eu entendi a gravidade daquilo que o senhor estava perguntando para nós. E agora nós vamos repensar muitas coisas. Na verdade, esse deve ser um lugar que aglutina a igreja, que é o nosso lugar de ajuntamento. Mas a motivação não pode ser o lugar. Se nos tomarem lugar, a motivação pode ser nos reunirmos em outro lugar que nós estabelecemos enquanto igreja.
a gente até tem relatos da história, por exemplo, de um avivamento na África do Sul que começou com uma reunião de oração que aconteceu no curral. Então, nós precisamos pensar muito sobre isso mesmo. Como é que nós vamos reagir nas próximas eventualidades, se tivermos? Esperamos no Senhor Jesus que não, em nome de Jesus. Mas, de qualquer modo, nós também estamos vendo algo interessante. Eu queria pensar com você sobre isso. Eu queria, inclusive, abrir para a sua participação. De qualquer modo, né? Assim, pode? Vamos bater um papo aqui agora. Mas eu vou te dar texto bíblico, eu vou te dar uma direção. Mas a gente precisa, mesmo que nunca mais aconteça isso, nunca mais a gente viva uma situação dessa, ou só uma outra geração vá viver, porque a última pandemia foi lá nos anos 20 do século passado, não é isso? Que foi a gripe espanhola, a grande pandemia de proporções assim, mundiais, né? Porque nós tivemos outros momentos no Brasil em que, por exemplo, houve outras disseminações de doenças, né? Como a tuberculose, que no tempo passado pegou muita gente e tudo mais. Mas ainda que nunca mais aconteça conosco, o que nós vamos deixar para as novas gerações, para que eles consultem e digam: olha, a igreja ela procedeu dessa maneira. E mesmo nós, quais os planos que nós temos para frente, quais que nós temos para o futuro? O que está acontecendo agora, eu tinha um projeto claro para a igreja, mas eu tinha que chegar, conhecer a igreja, nós chegamos em janeiro, e eu comecei a trabalhar com os irmãos das quartas-feiras. Os irmãos vão se lembrar, a Treliça e a Videira, que é um livro relativamente novo. E qual o foco da Treliça e a Videira? Discipulado. Mas esse não é um assunto novo para a igreja. Tanto não é que essa folha me acompanha desde 1999. Ela já está meio esculambada, né? Já está. Os estudos já estão rasgando, porque são dessas. A gente usava sermonário, né? Não existia tablet, então a gente usava um sermonário aprendendo as coisas, e já estava até moderno, porque eles estavam digitados, né? Os sermonários mais antigos eram escritos à mão. Mas aí, o discipulado não é uma coisa nova, mas a gente tem que ir chegando e falando para a igreja, comentando para a igreja, e nós vamos ver que esse é o princípio da igreja primitiva, da primeira igreja lá em Atos dos Apóstolos. Não só nos primeiros anos, mas alguns anos depois. Esse era o princípio. Nós vamos abrir nossas Bíblias em Atos 5:42. E vamos ver todos juntos o versículo de Atos 5:42. Então vamos lá. O que nos diz o texto de Atos 5:42? Diz que todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus ou Cristo. Todos os dias, no templo, de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus o Cristo. Tem o pessoal que fala assim: a igreja primitiva não tinha templo. No começo até que tinha, porque ela ia para a sinagoga, né? Não era um templo próprio, mas eles iam para a sinagoga para pregar Jesus aos judeus. Mas também ensinavam de casa em casa. Nós temos Atos 2:42 ali e Atos 4, eles partiam o pão de casa em casa. Esse referencial das casas, ele é muito interessante no começo da igreja primitiva. Só depois a igreja primitiva ela é expulsa da sinagoga, então ela começa a se reunir em outros lugares alternativos. Tem até os crentes das catacumbas de Roma, né? Imaginou você reunir uma igreja nas catacumbas? Tem gente supersticiosa que vai dizer: Deus me livre, lá nas catacumbas. O que tem lá? Nada. Amor, morreu, acabou. Não vai voltar espírito nenhum, não tem alma penada, não tem espírito desencarnado. Não, acabou. Né? O que desencarnou está no céu, está no inferno. Mas enfim, o princípio aqui um dos princípios de discipulado da igreja primitiva, eram as reuniões de casa em casa. Por quê? Porque eles tinham que cumprir a missão da igreja. A igreja ela tem um propósito, né, que é eterno. É claro que a missão principal da igreja é prestar culto a Deus, é louvar a Deus. Só que nesse processo ela também é desafiada ao crescimento, porque ela é um corpo. A igreja é um organismo vivo. Quando eu vim conhecer a igreja aqui no ano passado, na escola dominical, eu dei um estudo para vocês em Atos 6, que falava que uma igreja que cresce, ela tem conflitos.
E eu disse para você que o natural da igreja é ela crescer, porque ela é um corpo, e o corpo precisa crescer. E mesmo que a igreja aqui chegasse a tal patamar que não sobrasse nenhum não cristão em Conselheiro Pena, ainda assim ela precisa continuar crescendo. Ela cresce através das suas filhas, das suas netas, ou seja, cresce através das igrejas que plantou. E como que ela cresce? Ela cresce exercendo o ministério da reconciliação, que Paulo tanto fala. Então veja lá, 2 Coríntios, capítulo 5, do verso 18 ao verso 20. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não importando aos homens as suas transgressões, e imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Cristo nos reconciliou consigo mesmo, nos deu o ministério da reconciliação, nos deu a palavra da reconciliação, para quê? Para pregarmos a palavra da reconciliação aos demais. Para que outros venham a Cristo. Esse é o princípio que Paulo expressa aqui. Efésios 1, 10. De fazer convergir na dispensação da plenitude dos tempos todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nós estamos aqui para pregar o Evangelho, para que venha a convergir nele, em Jesus, todas as coisas. Verso 22. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. O deu à igreja. Agora o 23, esse aqui, pulei ele, que é? A qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. A igreja, que é o seu corpo, está aqui para reconciliar o mundo consigo mesmo. Haverá reconciliado, sim, porque ele colocou todas as coisas debaixo dos seus pés. Todas elas estão sob o poderio do Senhor. Romanos 5, 10 e 11. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte de seu Filho, muito mais, estamos já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Nós recebemos a reconciliação e nós nos gloriamos em Cristo, ou seja, nós espalhamos a glória dele para que outros conheçam essa reconciliação que acontece nas nossas vidas. Depois, Colossenses 1, 18 a 23, que é o texto que nós lemos de abertura da escola dominical, não é isso? E olha como que o Espírito Santo fala, né? Não tinha combinado nada com a Gisela e ela trouxe exatamente um dos textos do nosso estudo. Vamos lá? Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também que outrora erais estranhos e inimigos do entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, os reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentá-los perante eles santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não nos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouvistes, e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Então, Paulo é ministro desse Evangelho, o Evangelho da reconciliação com Cristo, e nos desafia para isso. E o desafio para nós é que sejamos influenciadores em todas as áreas. Como que nós vamos fazer isso? É o segundo ponto, mas eu espero que tenha ficado claro que nós temos uma função muito importante, a de trazer outros aos pés de Cristo, ser instrumento para reconciliar outros com Cristo. Nós temos o ministério da reconciliação.
Esse é o nosso primeiro ponto. Alguma dúvida até neste ponto? Pastor, Sim. gostaria que o senhor aprofundasse um pouco mais nessa reconciliação, porque eu vi que a palavra foi mais repetida nas leituras. É a mais repetida, não é? Então, parece que a tônica do assunto É reconciliação. é reconciliação. Até aqui. Nesse primeiro ponto. Isso nos leva a pensar que existe uma situação de relacionamento conflituosa. Sim. Precisa ser reconciliada. Reconciliar. E uma reconciliação feita assim na porta de caixa. Tá, não. E nós vamos chegar no ponto em como reconciliar. Será o segundo ponto. Mas, para deixarmos isso bem claro. As relações aí podem ser familiares, podem Sim. ser em níveis de outras pessoas, Sim. pode ser em níveis políticos. Sim. Em primeira instância, essa reconciliação é com Deus. Nós temos o Ministério da Reconciliação. Nós fomos reconciliados com Ele, recebemos a palavra da reconciliação e agora precisamos trabalhar para que outros conheçam esta palavra que nos leva à compreensão, né, do plano de Deus para a nossa vida, para sermos reconciliados com Ele. Isso posto, então a gente reflete que se você não for reconciliado com Deus, Isso. você não está reconciliado com Ele. Acabou. Então, assim, vamos aprofundar. Antes de conhecermos a Cristo, nós éramos amigos de Cristo? Não, nós éramos inimigos de Cristo. Na verdade, a nossa condição era muito ruim, né? Nós éramos inimigos de Cristo, nós éramos mortos em nossos delitos e pecados, nós andávamos mortos espiritualmente, nós andávamos nas trevas. Meu Deus! Então, quando Adão e Eva pecam, e nós com eles, porque não teríamos feito de maneira diferente, tem um cabeça de se ele estivesse no lugar de Adão e Eva, que ele não teria pecado. Está aí na internet. Bom, todo mundo foi para a internet, inclusive gente que fala besteira, né? Enfim, nós, quando pecamos, nós voltamos as nossas costas para Deus. Nós somos inimigos de Deus. Nós criamos inimizade para com Ele. E então Ele envia seu Filho para se reconciliar conosco. Ele produz a reconciliação conosco. Então precisamos pregar essa palavra, o Evangelho de Cristo, para que as pessoas sejam reconciliadas com Cristo. Partindo dessa reconciliação, as outras precisam acontecer também. E aí estou com um assunto interessante, que é o seguinte: uma das afirmações que eu tenho nas minhas anotações aqui é a seguinte: a igreja precisa influenciar em todas as áreas. Como? A partir do momento em que houve reconciliação entre mim e Cristo, agora eu tenho que produzir essa reconciliação nos outros lugares também. Tem que haver reconciliação na minha família, tem que haver reconciliação no meu trabalho. Eu sou o que reconcilia, o que concilia, não o que produz a divisão. Tem que haver dentro dessas áreas que são espinhosas para a gente, como a política e tal, né? Aí eu vou até adiantar um assunto muito interessante, que eu tenho ouvido muito dele agora, que é o seguinte: é o próximo tema, o discipulado. Eu vou desenvolver mais tarde um pouquinho, mas a grande ideia da igreja é pensar o seguinte: por exemplo, pegar uma pessoa que trabalha na área pública, um irmão, e perguntar para ele: como que nós, igreja, nós podemos te ajudar, nós podemos te dar subsídio para que você seja um discipulador, pregue reconciliação lá no seu ambiente público. Aí a igreja pega uma professora e se reúne com ela: como é que a gente pode te dar uma base para que você seja um discipulador lá na sua escola? Não só falando, vem aqui fulano, vou discipular agora, mas até com um exemplo, né? Como que a gente pode, enquanto igreja, influenciar essas áreas? Para quê? Para pregar o Ministério da Reconciliação, que é o ministério primordial da igreja. Estávamos separados de Cristo? Estávamos. Baseado na reconciliação com Cristo, muitas outras reconciliações começam a acontecer. Eu tenho isso como história de vida, não vou começar a contar aqui agora, senão não vai. Mas eu andava separado do meu próprio pai. E quando houve a reconciliação com Cristo, uma das primeiras coisas que o Espírito Santo me cobrou está na minha palavra e você sabe que você deve honrar seu pai e sua mãe. E foi por essa razão que eu procurei meu pai. Ou seja, o Ministério da Reconciliação
ele deve produzir reconciliação em todos os âmbitos. Essa colocação está correta. Agora, ficou claro para nós que nós temos um ministério, que é o Ministério da Reconciliação? Ou alguma coisa ainda ficou com a ponta solta? Pode falar, né? Então tá, nós temos um ministério maravilhoso, o Ministério da Reconciliação. Como executar, como exercer esse ministério agora? Esse é o grande desafio. Ah, que bonito, nós temos o Ministério da Reconciliação, mas como fazê-lo? Oi? O rei Davi, Sim. no auge da sua administração no rei, ele, querendo se comportar reconciliatoriamente com o vizinho, Sim. enviou presentes para aquele vizinho. Aquela visita não foi bem vista. Um morte enorme. Então nós precisamos ter muita sensibilidade para aproximarmos as pessoas. Então cria aquele aspecto de que nós somos melhores do que os outros. Né? Existe um pensamento político que criou uma situação muito esquisita, que é essa nós e eles. Nós não somos como aqueles, que vai dizer, isso é perigoso. Então, a igreja precisa ser este com todo cuidado, com toda humildade para esse ministério. Se você se aproximar das pessoas com esse tipo de ideia, nós somos melhores do que você já se perdeu na aproximação. Isso é muito triste. Né? Se você, por exemplo, se aproxima de alguém dizendo, olha, a sua religião está toda errada, você já perdeu um potencial discípulo aí. Na verdade, você vai pregar o Evangelho e é o Evangelho que vai fazer a purificação necessária. É o Espírito Santo. Aí você me fez lembrar de um outro exemplo. Nós temos o exemplo de Davi, que simplesmente mandou os presentes e entendeu o seguinte: eu estou feliz porque aquele rei me acolheu. Nós lemos isso outro dia na nossa leitura anual. Aquele rei me acolheu quando eu estava sendo perseguido por Saul. Agora o seu filho está no trono, vamos dar presente de congratulação para ele. Mas o sujeito entendeu tudo errado, como era o relacionamento de dois reis. Mas nós temos um Jacó, que é Israel, que foi mais prudente que isso. Antes de se aproximar do seu irmão, ele foi enviando presentes em escala. Um pouco de gado aqui, mais um outro pouco de gado ali. Por quê? Porque ele foi sentindo a reação do seu irmão. Vamos ver como é que é. Hein? Não pode ser precipitado. De tal maneira que quando ele se aproximou, o terreno já estava preparado, exatamente. E é importante pensarmos nisso. Mas agora, como essa questão assim do discipular, voltando assim, que para nós, nesse tempo que nós já estudamos aqui na igreja, Sim. e lembrando assim de algumas coisas, algumas situações Que já aconteceram. no discipulado, eu me lembro muito assim que a igreja, era uma igreja discipuladora, a maioria, né? Discipulado, que é discipular de casa em casa. Eu sei, tem irmãos que falam, fulano me discipulou. Vocês lembram desse testemunho, né? Muita gente se envolvendo com discipulados. E quando assim, aos nossos, né, quem trabalha fora ainda, vizinhanças a fazer, no dia a dia, e você fala assim, a aproximação, eu sei assim, que tem muitos, né, às vezes maus exemplos, mas tem muitos, né, bons exemplos, muitos exemplos são dois espalhados, né, na sociedade, excelentes exemplos, e assim, geralmente as pessoas voltam, lembram, como o senhor como aquele dia, nos procuram, né, para fazer esse ensinamento. E eu tenho percebido, eu tenho visto isso há muito tempo, já até no calei disso, eu sei que é Deus que vai fazer, mas vamos colocar assim. A meu ver, falta tem uma lacuna. Tem alguma coisa que eu acredito que nós não entendemos, eu pelo menos não entendi, talvez não seja para entender, né? Assim, entre o discipular e a pessoa vir à igreja e permanecer, entendeu? Nós temos isso aí. Porque assim, esse contato, a gente vai continuar tendo com as pessoas, né? Pelo menos deles, a maioria ainda faz isso. O negócio é que as pessoas vêm e ficam. Tem outro dia, eu não sei o que é isso. Vocês não vêm, né? Às vezes não vem, não fica, teve essa quantidade assim, de pessoas já foram discipuladas e ainda são discipuladas por, né, assim,
outras pessoas. Outras pessoas, mesmo aqui, vai da igreja aqui, a pessoa não sente mais a palavra. Entendi. Não sei. E às vezes eu fico nem 6 meses. Não fico. Aham. Não fico. Pastor, Mas tá. você falando aí do discipulado, e tem que ser algo. Creio que o Senhor seleciona quem deu. Ficar preparado, pronto a qualquer momento, estar pronto a explicar a razão da minha vida. Sim. E expressar o meu amor ao próximo. Eu tive uma experiência muito interessante. Há bem anos atrás, veio aqui um pouco um senhor. Quando terminou, me incomoda muito ver o visitante. Normalmente o visitante sempre tem aquele para trás. Sim. E ninguém cumprimenta o visitante. Isso aqui, essa igreja, ela tem esse problema de não sair, às vezes fica conversando entre si, cerca até o pastor, e não dá atenção ao visitante. Então, normalmente o visitante sai daqui. Então, dentro disso, eu lembro que eu corri que meu filho, que ele sentou por ali assim, quando ele foi sair, eu peguei ele e falei, aí cumprimentei, perguntei o nome, perguntei se você é visitante de Vila ainda, você é daqui de Costareira? Eu sou. Você já frequenta alguém de religião aqui? Não, eu só vim visitar. Aí eu falei assim, você tem família? Eu tenho criança. E a sua família? E a sua família? Aí ele falou assim, meu pai está muito doente. E por isso está muito doente. Sabe a minha boca assim? Chega em casa, fala para ela que você está abençoando ela no nome de Jesus. Só isso. Só. Aí eu perguntei onde ele morava. Aí ele falou assim, ali. Tá. E ele falou comigo que é responsável por hoje. Aí eu estava caminhando, eu ia junto, quando eu tenho juntos, tem que morar na casa, toquei a bateria, bati na porta, ela estava sendo aberta, fui entrando e batendo na porta. Cheguei até ela e tive a oportunidade de, antes de entrar, não olhei para ela não. Eu percebi que ela precisava de ajuda, perguntei que ela precisava de ajuda, ela falou que precisava. E assim nós começamos a ajudá-la, simplesmente ajudar. Chegava, lavava as vasilhas da pia dela, fazia uma madeira para as crianças não tinham dinheiro para fazer, dava uma ajeitada na casa dela. Todo dia que a gente passava para caminhar, a gente voltava e fazia isso. Entendeu? Então aconteceu essa oportunidade de discipular aquela casa. Entendeu? E houve salvação naquela casa. Então, às vezes, nesse tipo de situação, é um tempo que você não pode muito visitar as pessoas. Mas você pode acudir uma pessoa. Sim. Entendeu? Você pode acudir. Eu não posso ir lá passear não. Mas eu posso ir lá preparada, de máscara, né, pedir permissão. Por exemplo, talvez a pessoa está passando necessidade. Necessidade de qualquer coisa, de tipo de coisa. Porque as pessoas estão ficando muito solitárias dentro de casa. Entendeu? Então você pode ir levar uma coisa, a gente aqui é costume em Minas Gerais, a gente fala assim, eu trouxe isso para você. Vai dar uma coisa para ele. Sim, é uma possibilidade. Perguntar se ela precisa de ajuda. É a abertura da porta, né? A abertura da porta. Você começar a circular. Então não fica preocupado com isso, se ela tem, se ela tem. Fica ocupado com isso. Ocupa-se com alguém. Deixa Deus fazer o que tem que fazer. Ele faz. Né? Ele faz. Bom, então acho que a gente está. Talvez eu chegue lá naquele ponto que você colocou, o que é alguns não ficam. Muitos não ficam por causa do Espírito Santo mesmo que não tocou, né? Ele ficou interessado, achou interessante. Mas tem um ponto interessante. Talvez, né, por isso que eu falei, você tem que entender agora. Talvez o nosso tempo é de pregar, é de testemunhar, é de acudir, né, que a gente sabe que a igreja faz muito isso. Sim. E aguardar, né, o tempo
colheita virá, né? Sim. Mas só fechando a colocação do Gisele, você falou, são pessoas que são discipuladas por nós, só que elas vão para outra igreja. Entendi. Né? E logo, todos vão para alguma igreja. Só lembrando aqui, só mãos dadas. Gente, a igreja já investiu mãos dadas, já acudir gente, tudo, né? Os irmãos que foi para lá, já acudir, ficaram lá o tempo. Não estão mais. Mas congregam. São Em algum lugar. E abençoados de outra igreja. Essa é a minha colocação. Pois é, talvez a gente tenha aqui uma resposta para isso, né? Nós sabemos também que tem aquela concorrência meio desleal, né? Não vem para cá porque aqui tem o Espírito Santo, lá não tem. Aqui tem doutrina, como se calça jeans e calça jeans e saia fossem questões doutrinárias, né? E tem isso. Mas tem um outro pontinho que a gente pode pensar sobre ele. Pastor, tem um tempo também que eu falava que a Sara era assim mesmo, o ministério dela, de evangelizar para outra igreja. Não acredito, não. A igreja precisa crescer. Né? A igreja precisa crescer. Nós não podemos nos conformar com isso, não. Né? Vamos pensar no discipulado um pouquinho e a gente chega lá. Mateus 28, de 18 a 20. A gente já conhece bastante o texto. Mas vamos ler, né? Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do céu. Ok. Então Jesus nos manda discipular. Como é que é essa estratégia de discipulamento? Primeiro, eu vou orar. Né? Ora para quê? Para que se abram portas para que encontremos pessoas a serem evangelizadas. 1 Tessalonicenses 5:17. Orar sem cessar. Não é? E abrir portas é aquilo que as irmãs experimentaram lá. Né? 1 João 5,14 e o 15. 1 João 5,14 e 15. Não, é o Neto. É Neto. Esta é a confiança que temos para com Ele. E se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que nos temos feito. Se pedimos alguma coisa, de que maneira? Conforme a vontade dele. Como nós sabemos que o Senhor tem os seus escolhidos, então nós podemos ter certeza de que temos gente para evangelizar e haverá salvos. Tá? Então precisamos orar para isso, mas precisamos orar para uma outra coisa também, para que a pregação seja feita com intrepidez e com convicção mesmo. Né? Atos 4:29. Agora é só Diego. O Atos 4:29. É para o senhor ler o texto assim. Pode ler. Ou 29 só. Atos 4:29. Agora, Senhor, olhe para a sua promessa e concede aos teus servos que eu ensino com toda a tua palavra. Ok. Então, quando eles foram perseguidos, assim, não olha para as ameaças. E não deixa de desanimar, não. Que a gente fale com toda ousadia. A perseguição gerava um efeito contrário na igreja, né? Ao invés de calá-los, os fortalecia ainda mais. Então, assim, a dinâmica do discipulado, basicamente, será o seguinte: oração, evangelizar, fazer discípulos, batizá-los, agregá-los à igreja, edificar, ensinar a guardar, e depois o que a gente faz com essa gente? Enviar. Então, José, talvez isso aqui não vai resolver todo o problema daquilo que a gente levantou, mas nos ajuda a entender uma coisa. Quando eu estou discipulando alguém e ele é recebido, eu já estou, e mesmo lá no começo, eu tenho que discipulá-lo, gerando nele a seguinte consciência: eu estou te ensinando, porque daqui a alguns dias você vai ensinar. Você está entendendo?
Então, às vezes, o sujeito fica, ele entendeu, ou parece que entendeu, mas ele não se sente útil. Então, desde o começo, ele tem que ser preparado, e a gente tem que ir dizendo, por exemplo, imagina que eu estou pegando a Radassa para discipular. Desde o começo, Radassa tem que entender o seguinte: você está aprendendo o Evangelho, Radassa, mas não é para guardar para você. Vai chegar um dia em que a gente vai cortar o cordão umbilical, eu vou cuidar de uma outra pessoa e você vai cuidar de uma também. Faz sentido, não faz? E aí a pessoa já cresce com aquela noção: opa, eu vou ter que, daqui a pouco sou eu que vou me responsabilizar por ela. Pois é, então a gente está levantando coisas para a gente pensar agora. O que a gente precisa fazer? Né? E, bom, vamos chegar num outro ponto aqui que agrega pessoas de uma maneira interessante. Eu não estou dizendo que é a resposta para a igreja, mas é uma coisa que a gente vai pensar, porque esse tempo aqui vai passar, a gente vai voltar à normalidade, mas o nosso normal tem que ser alguma coisa diferente. Pastor, Oi. eu levantei essa questão, sabe, porque eu tenho que ser observado. O pastor Regino, durante o tempo que ele ia, ele passava até que estava avançada, estava crescendo, assim, eu tenho visto muitos de pastores, que sempre estão com a gente aqui, batendo nessa mesma tecla, e a gente nunca tem assim uma resposta, não tem um fechamento para isso. Tá? Então, por isso que eu levantei e acho assim, realmente é uma coisa para pensar. Sim. Porque essa facilidade de chegar nas pessoas, esse contato, isso não nos falta. Sim. Nós temos isso na nossa vida prática, não é? Tá. Todo mundo tem isso. Então, sabe o que a gente precisa pensar? Então, a gente precisa pensar o que está errado nessa lacuna. Eu levantei por causa dessa lacuna. Eu entendi. Aí eu vou te levar a pensar em outra coisa. Qual é o projeto que nós temos para daqui a 2 anos? Onde é que nós queremos estar daqui a 2 anos? O que nós queremos ter feito daqui a 2 anos? Aí eu vou mais fundo ainda. Onde nós queremos estar daqui a 50 anos? Você vai falar, 50 anos, quero estar na glória. Bom, eu tenho 44, fazer 45, 50, 95, eu vou estar, se eu não estiver já na glória, eu vou estar bem próximo de estar. Mas não é isso que eu estou perguntando para você. Estou perguntando onde nós, Simon, queremos estar daqui a 50 anos. Qual o projeto que a gente vai desenvolver nos próximos 50 anos e que nós vamos deixar para o Cauã, para a Radassa, para a Esther, para essa turma nova aí. Mas vamos ser lembrados, né? Hein? Como nós vamos ser lembrados? Exatamente. E um projeto mesmo. Olha, nós vamos estabelecer esse projeto aqui. E isso é um pouco complicado para muita gente, porque nós não somos um povo educado para projetos. O brasileiro não é educado para projetos. O latino não é muito educado para projetos. Mas nós vamos ter um projeto. E aí, está me adiantando muita coisa esses dias. Eu vou ter que trazer os irmãos mesmo. E nós, no momento, vamos ter que reunir com a igreja. Algumas vezes eu fiz uma coisa que funcionou muito bem. Não era assembleia da igreja, nada formal. Era uma reunião de membros, com os membros, para apresentar esses desafios para a igreja toda. Tentar trazer toda, congregações, tudo, e apresentar os projetos que nós vamos ter que nos debruçar em cima deles, para pensar exatamente isso. Onde nós queremos ter chegado ao fim de um ano? Onde nós queremos ter chegado ao fim de uma década? Onde a gente quer ter chegado ao fim de 50 anos? Sim, a SAM não tem que ter projeto para 2070, né? Porque a gente sabe que se a gente não tem projeto, a gente não vai parar em lugar nenhum, né? E até no meio secular aí a gente sabe disso. Por exemplo, a educação do Estado trabalha muito com o plano decenal de educação, não é isso? Ajudei no município de Nova Era lá com o plano decenal de educação. Se acontece ou não acontece, se eles conseguem fazer ou não conseguem, isso é outro departamento. Mas tem um plano, tem uma diretriz. E muita coisa acontece mesmo. Você tem lá o PDE, né? O Plano Decenal de Educação, e nele tem uma série de metas contempladas e uma série de direções. Se eles executam tudo, eu não sei, mas que eles acabam executando muita coisa, eles acabam, principalmente em termos ideológicos, de mudança de conduta dentro de Estado e tal. Ou seja, tem um planejamento. Então, talvez, certamente, vai chegar o momento agora
em que nós vamos ter que nos debruçar sobre um plano para Simon. Qual o plano que a gente tem para Simon? E chegar para a igreja e dizer: igreja, este é o plano Simon. Vocês estão com a gente mesmo? E nós vamos agregar aqui todo mundo que está, né, disposto a trabalhar no plano Simon. Então esse é o ponto. A gente não pensa para daqui a 50 anos. E precisa. E precisa. E é bom pensar adiante. Eu me lembro quando a gente entrou no templo lá em Nova Era, um templo grande, maior que isso aqui, muito maior, inclusive, com galeria, inclusive. E aí estava todo mundo feliz pensando: quando é que nós vamos encher esse templo? Esse templo não vai encher nunca. Porque nós saímos de um templo que cabia 80 pessoas, fomos para um templo que sem a galeria cabe lá umas 400. E o pessoal falou: nós nunca vamos encher esse templo. Fomos para ele porque já estávamos colocando cadeiras lá do lado de fora, né? E é engraçado, você cria espaço e o povo vem. Com poucos domingos, o culto da noite começou a encher, sem a galeria ainda, porque ela não estava terminada. Começou a vir gente. E a gente começou a ter essa dificuldade que o Geraldo está falando. Como é que a gente agrega essa gente? E era muita gente. Então não é um serviço para um, é um serviço para a igreja toda. Não, vem cá, eu trabalho na área tal, o que você gosta de fazer? E levar aquela pessoa, igrejas grandes demais, tem um ministério que eles chamam de ministério de integração, alguma coisa assim. O que você gosta de fazer? Já direciona para aquela pessoa. Mas mesmo as grandes igrejas perdem gente demais, porque fica na mão de pouca gente, e a gente tem que trabalhar junto como um corpo, né? Então você tem uma igreja de 3 mil, 4 mil pessoas, ela agrega, consegue agregar 100, 200 pessoas, você fica maravilhado, mas ela perde 500, 600, ela não consegue agregar, são só visitas. Então a gente tem que trazer um plano, e esse plano tem que vir para a igreja inteira. A gente tem que desafiar a igreja inteira. Pastor, precisamos de um plano para 50 anos. A gente precisa conseguir ser igreja para quem não gosta de igreja. A gente comentou isso essa semana. Gostar de igreja, o diabo quer que ninguém gosta de igreja. Então, é esse tipo de coração. Eu sempre penso, pastor, que isso é uma coisa que funciona, não sei se porque a igreja sempre desenvolveu isso, né? Planejamento, precisa realmente planejar. Sim. Porque se a gente tem 10 focos, se a gente cumprir 5, já está, né? Sim. Não consegue tudo, né? A gente faz assim mesmo. Isso. Grupos de estudos, pequenos grupos, que pode chamar de célula de estudo, de qualquer coisa, tem uma briga de célula. Tá. Depois eu explico. Porque as pessoas precisam de entender que aquela proximidade, talvez que você tem com a pessoa naquele momento que ele fala, que ele vê também que você tem fraqueza, aquilo ali traz unidade, vai pensar, gente, olha, talvez você não fala na igreja, quem está lá nesse grupo. Ele fala do grupo menor. Fala desse grupo menor, né? E aí ela vai desenvolver para orar, né? Para melhorar, para crescer, e depois, com o tempo, eles podem vir. Mas assim, então, eu vejo que pode ser muito grande, né? Eu vejo como esse, não sei, pode chamar qualquer coisa, gente. Tá, deixa eu explicar então. A gente vai explicar a problemática para depois a gente trazer a solucionática, não é assim que o sujeito falava aí antigamente? Não me venha com a problemática, né? É o seguinte, Gisela, o meu próximo ponto é justamente esse. Pequenos grupos como meio de expansão, crescimento e edificação da igreja. Porque edificar é diferente de crescer. Você pode crescer e inchar, mas esse povo está sendo todo edificado. Então, nós entendemos que um caminho bom para a gente agregar as pessoas, conhecer as pessoas, são os pequenos grupos. Porque ele pode funcionar numa casa, numa garagem, numa escola. Você pode ter um grupo, um pequeno grupo dentro da escola. Vamos fazer aqui um grupo de estudo. A ABU fez muito isso, né? Aliança Bíblica Universitária. Ela junta os universitários da faculdade e leva para lá. E eles começam a convidar outros. No Brasil não emplacou muito, né? Aliança Bíblica Secundarista. Os meninos do agora ensino médio, antigo segundo grau, também tinham esse tipo de proposta. Mas é bom quando a igreja local direciona, porque esses projetos depois, se eles não tiverem igrejas locais, vão ficar perdidos. Então, o pequeno grupo ele é interessante, porque ele pode funcionar na minha casa, ele pode funcionar na minha garagem, ele pode funcionar na escola, ele pode funcionar na empresa, não na hora do horário de trabalho, correndo com o pessoal. A gente chega 5 minutos mais cedo,
porque o seu patrão, na verdade, não está te pagando para ler a Bíblia, né? Ele está te pagando para você fazer um serviço para ele. A menos que haja um combinado entre você e ele. A gente vai gastar aí 10 minutos se ele propuser. Mas o ideal é que você chegue e fale: a gente queria fazer um grupo de estudo na empresa, um pedacinho do horário do almoço, um pedacinho do horário do... Porque senão dá mau testemunho até, né? Tem patrão que não vai entender: olha, eu estou gastando meia hora do meu dia lendo Bíblia. E minha produção está parada. Esses crentes, aí ele vai começar a falar, você vai falar que é perseguição dele. Não, faça o que você foi chamado para fazer, foi contratado para fazer. Mas se quer fazer um pequeno grupo ali, faça um horário que não afeta a sua produção. É sabedoria isso. Agora, por que as pessoas resistem na igreja a grupos familiares, Gisela? Por causa da responsabilidade. Imagine que eu vire e diga assim: agora, Gisela, você é responsável por um grupo familiar. Tá, você pode aceitar isso bem, mas tem irmão que vai lá, melhor mexer com isso não, vai dar trabalho para a gente e tal. Agora, a liderança da igreja, de um modo geral, ela resiste a essa questão de célula. Porque quem trouxe esse nome célula para o Brasil foi aquele pessoal envolvido com G12. Eu não sei se vocês tiveram muito contato nesse negócio. Ouviram falar disso? O pessoal ia para encontro que você não podia contar o que aconteceu lá, não é? Você tinha que voltar para... Oi? Para encontro, pós-encontro. Isso deu um problema tremendo. Os encontros tinham umas coisas meio esquisitas. Fizeram uns encontros desses em alguns lugares onde eu passei, levaram os jovens para a cachoeira, deitaram todos de braços abertos. Agora você vai ser crucificado por Cristo nesse momento, você vai passar pelo sacrifício. Jesus já foi o perfeito sacrifício. Aí essas coisas começam a chegar no ouvido dos pastores e da liderança da igreja, eles ficam loucos. Agora, eu inclusive tive um caso muito interessante. Um sujeito falou: pastor, foi uma bênção. Eu fui no encontro e eu perdoei minha filha, ela me perdoou, houve reconciliação. Porque a gente sabia que eles tinham um conflito familiar. Eu falei: que bom, o senhor então chegou para sua filha e conversou com ela? Ele falou: não, lá no momento, lá no encontro, ele acabou contando, não podia, mas contou, né? Lá no encontro, teve uma menina que ficou na minha frente e representando a minha filha. Eu pedi perdão para ela e ela falou: te perdoo. Eu falei: mas você não chegou em casa e conversou com a sua filha, não? Porque esse ato não valeu. Não. Eu falei: não, meu irmão, não resolveu. Você tem que conversar com a sua filha. Tem que resolver com ela. Então tem muita coisa mística, tem muita coisa, né? E às vezes é aquele fogo que dura uma semana. A gente acompanhou pessoas que foram nesses encontros, aquele fogo de uma semana. Depois acabou. Não ia à igreja, não voltou aí de novo. Não, né? É aquele negócio que a gente falou na sexta-feira, que me impactou muito. Nossa função não é motivar as pessoas, é inspirar. Porque motivar é como a gente falou na sexta, alguns irmãos não estavam. Motivar, você tem que criar motivação toda semana. Motivação para os jovens. Tem que ter o culto do azul, o culto dos anos 60, o culto do não sei o quê, o chá não sei o quê. Toda semana você tem que criar uma motivação. Agora, quando ele for inspirado, discipulado, e a graça fizer a diferença no coração dele, isso é para sempre. Né? Então, esses encontros geraram muito isso. Geraram aquele misticismo dos 12. Quando chegar em 12, tem que dividir. Não precisa ser 12, pode ser 20. Agora o grupo ficou grande, vamos dividir em 2 grupos e tal. Tudo bem, não tem problema. Mas o G12 fez um estrago muito grande. Agora, por alguma razão, nós perdemos essa história dos pequenos grupos e do discipulado. Nós já tivemos isso. Na década de 80, a igreja começou a fazer grandes eventos de evangelização. Acho que a gente viu o Billy Graham fazendo, a gente em igreja, né? Porque eu era criança nesse tempo quando o Billy Graham veio ao Brasil. Certo? Não, eu já era nascido, só que era pequenininho, nem era cristão. Mas aí a gente viu, ficou maravilhado com aquilo, começaram as grandes cruzadas, Billy Graham, Reinhard Bonk, não sei mais quem. E nós perdemos justamente essa questão do pequeno grupo. Nós tínhamos pequenos grupos antigamente na igreja. Eu falei isso aqui outro dia. Como que eles chamavam? Normalmente a gente chamava de ponto de pregação. Tem um ponto de pregação lá na casa do Neto. Né? Onde é que começou o trabalho da Coab? No ponto de pregação na casa da Dona Maria Lousado. Começou, e até hoje ela se alegra com isso, né? A pregação aqui começou lá na minha casa. A gente fazia isso e a gente foi deixando de fazer. A minha nova congregação lá em Dionísio, que a gente abriu quando estava na Noé, na garagem do meu irmão Dino. Sabe por quê? Porque ele tinha bom testemunho da cidade. E ele a gente começou a se reunir na casa dele, aniversário do menino, um culto, uma coisa, foi crescendo, fizemos um trabalho evangelístico na quadra,
Aí o pessoal, nós estamos sabendo que vocês vão abrir uma igreja aqui, não vão? Falei, agora vamos, né? O pessoal estava vindo, estava interessado. Estavam bem querendo ver uma porta da igreja aberta. Não, agora nós vamos abrir. Nós tínhamos lugar? Não tínhamos. E está na garagem do Dino até hoje. Este ano, eles estão sentindo a necessidade de ir para um outro lugar. Nós não precisamos. Nós não precisamos que a primeira preocupação da igreja seja o templo. O templo pode vir depois. Né, Rosilene? O templo pode vir depois. Oi? Falando que a igreja do Aprisco, lá de Valadares. Ah, Aprisco. Pois é. Porque eu acho que o objetivo não é você, a minha casa. Eu convidar meus vizinhos que não conhecem a Jesus para ir para minha casa. Porque pregar de frente para frente acaba ficando assim. A Bela já teve esse projeto também. Tá. Aí, pois é, a ideia é o que não é crente. Mas esse é o outro ponto. Nós podemos nos reunir em pequenos grupos, mas se nós não tomarmos cuidado, acontece com eles o que acontece com a igreja. É a igreja pela igreja. É o pequeno grupo pelo pequeno grupo. É resumido ali. Tá. Aí é um negócio que você tem que reunir sistematicamente. Você tem que reunir com os líderes quase toda semana para manter o propósito. O seu grupo está funcionando? Não, agora a gente virou uma panelinha. Então está na hora de fechar o seu e começar um outro. Mas aí é um problema. É o dolorido. Nós vamos fechar o meu. Eu vou migrar para um outro. Está vendo como isso é mais complicado? E aqui a gente só está pensando, nós vamos ter que desenvolver isso melhor depois. Mas é o seguinte, eu não estou dizendo nem que tem que ser só na casa. Por exemplo, é a história da gente influenciar alguém de uma maneira tremenda. Eu posso chegar, por exemplo, para Silvinha, como que nós podemos ser relevantes na sua escola? Giselda, como nós podemos ser relevantes na sua escola? Olha, os professores gostariam de uma palavra, gostariam de um negócio. Ali pode ser um pequeno grupo. Que você reúne semanalmente, quinzenalmente, ou até mensalmente, e daí você começa a discipular o pessoal. Radassa, como é que a gente pode te ajudar para você ser relevante lá na sua escola? É claro que eu não vou dar conta disso tudo, e os 4 presbíteros que a gente tem não vão dar, mas a gente precisa da igreja. Mas é aquele ponto, gente, agora a gente tem um desafio. Nós temos um irmão que quer influenciar a escola. Quem pode nos ajudar com isso? Nós estamos aqui para ajudar também, mas quem pode nos ajudar com isso? Vocês estão entendendo? É porque às vezes também aí gera aquela visão, é só grupo familiar. Por isso que é melhor usarmos até o termo pequenos grupos. Porque ele pode ser um pequeno grupo na escola, pode ser um pequeno grupo na empresa, pode ser um pequeno grupo numa repartição, pode ser um pequeno grupo em muitos lugares. Até numa praça. Teve uma época que a minha mocidade, lá do começo, gostava de ir para a praça e tocar violão na pracinha. Sem a gente perceber, nós criamos um projeto que estava discipulando pessoas. Que a gente cantava ali a Bíblia e discutia aquilo ali. Nós começamos a discipular pessoas e naquela época a gente nem sabia o que era discipular, nem sabia o que era pequenos grupos, não sabíamos nada disso. Nós só tivemos uma ideia na cabeça e fomos executar. Vamos tocar violão na pracinha, ler a Bíblia lá. E a gente sentava no coreto, porque tinha coreto, né? E aí ficava todo mundo sentado ali no coreto, tocando violão, a música atraía pessoas, a gente começava a discutir da Bíblia, o pessoal começou a achar aquilo legal. Legal, sexta que vem tem. Tem. É o cara voltando. E dentro disso aí tem um outro entendimento que assim, tem que estar bem maduro também. Dentro dessas experiências aí de discipulagem, eu sempre discipulei, assim, na minha rua eu discipulava as crianças, depois eu trabalho com eles, né? Depois foi para os vizinhos que não eram doentes, não eram comigo. Um dia, separado, não tinha como viver, dormia na casa de um, né? Mas um veio à igreja, não ficou aqui, mas conversava, Samuel, né? Não conhece. Outros foram para outras denominações, e estão lá até hoje, e outros não sei, outros perderam e tal. Mas conheceram a palavra, com certeza disso. Então, assim, quando a gente fala desse tipo de trabalho, tem que ter uma firmeza também com o Senhor. Você está fazendo isso para o bem. Pro reino. Porque eles são todos que têm também, não. São todos, não. Não, é pro reino. É pro reino mesmo. Eu terminei eu perguntei, falei, gente, olha, como ele é na sala, tal, agora, uma falou assim comigo, não, eu simpatizo muito com a igreja X. Agora, meu pastor, eu falei com ele, ó, tá aqui, né, eu sou uma palavra, simpatizo lá com vocês, se quiser, eu não sei se é Deus
Aí é com ele, né? Exatamente. Mas tem que ter isso também, porque senão frustra. Sim, Né? sim. Compreensão que é pro reino, né? Mas não faz mal a gente fazer uma propaganda nossa também não, mas também não é uma bênção, né? Sem doar. Experimenta. Verdade. Toninho? É o seguinte, há muitas questões, né, que a gente pode trazer aqui agora. Sim. Talvez não seja. O que às vezes está faltando nessa igreja, né? O que está faltando em cada um de nós, né? Isso às vezes se acaba acontecendo individualmente e atingindo a igreja toda. Sim. Né? Então assim, eu quando eu converti, vim para aqui, vamos dizer assim, tempo favorável, né? Eu ouvi tantas pregações, tantas, de outras denominações, outros pastores, como era da igreja presbiteriana. Sim. Eu vi tanta coisa, entendeu? Eu graças a Deus por isso. Então assim, mas Deus me deu a graça de poder ouvir tudo e saber separar. Sim. Aí eu quero dizer com isso. A nossa igreja tem que dar um bom ensino fundamentado na palavra, né? Que deixa, vamos dizer, os membros, né? Principalmente estão chegando, conhecedor do básico. Quem está chegando, falar do básico. Porque tem a peça principal. Nós pregamos, pregamos a salvação pela graça, e nós fundamentamos nisso, e isso é a verdade. Sim. Nós sabemos. Mas nós temos que ter abertura, eu penso, né, para outras formas de pregação. Uma pregação, né, da fé, né, para a salvação, mas também para uma sequência de bênçãos que Deus tem reservado para aqueles que estão nele, né? A cura, né? Deus cura. Uma vida sólida, financeiramente falando, que não venha faltar nada, eu creio nisso, né? Porque Deus Jesus não morreu apenas pela nossa salvação, é uma vida plena. Vida plena não é isso que eu estou falando, não. Uma vida saudável, uma vida que você não precisa mendigar. Uma vida que você tem um bom salário, que você sobrevive aquilo ali, aquilo que é digno da pessoa. A igreja tem que pregar isso. Meus irmãos, meu irmão, tem algumas coisas para a gente considerar, são as seguintes. Mas deixa eu terminar aqui. É que não é que não prega, é que a gente não pode prometer. Fechar aqui, meu bem. Porque eu ouvi e aprendi a aproveitar bastante nessas pregações. Você também retire para mim muitas coisas boas. Eu dou graças a Deus por isso, porque hoje eu vou falar assim, eu vivo pela fé. Eu vivo uma saúde pela fé. Eu vivo uma vida financeira pela fé. E vivo minha salvação pela fé. Sim. Eu não abro mão, entendeu? De crer que eu sou salvo. Não. Mas também não abro mão de crer que eu vou ter o sustento de Deus na minha vida financeira enquanto eu viver. Sim. E creio para mim e creio para minha família. Então, aí eu quero dizer, talvez nossa igreja não prega essa escala, entendeu? De fé. As pessoas precisam de ouvir isso, porque nós necessitamos disso. Isso é básico para a vida do ser humano. Tá. Eu estou fazendo uma crítica aqui, mas interno, não acredita ninguém. Sim. A gente só precisa tomar cuidado com o seguinte. Eu também creio que o Senhor cuida da nossa vida financeira. Uma das maneiras de fazer isso é nos ensinar, né? Gasta menos do que você ganha e eu vou cuidar de você também. O que a gente não pode é só prometer, e isso acontece muito, prometer que Deus vai fazer. E se o propósito de Deus for que eu adoeça? Mas eu creio que Ele dá saúde. Eu acho que o âmago não é esse, mas eu entendi o que você está falando. Eu entendi. Com certeza. Isso tem que ser pregado. Dependência de Deus. Ok. Não pode faltar nada. E as pessoas talvez precisam conhecer isso. Precisa conhecer. Precisa. Bom. Eu não faço uma oração para mim enriquecer.
Eu entendi, Toninho. Eu não sei assim, como é que foi a coisa, mas a gente quando discipula, igual está discipulando alguns irmãos na quarta, está até meio parado. Essas são coisas nas quais a gente toca. Né? Eu tenho até um amigo que tem uma experiência muito interessante, que ele bebia muito, mas aí quando ele veio para a igreja, ele mudou de vida, ele melhorou a situação. E o pessoal começou a criticar, e falou, não, porque antigamente eu gastava em cigarro, agora eu invisto na minha casa, eu gastava de bebida, agora eu invisto na minha casa. Então Jesus transformou essas áreas também. A gente toca nesse assunto. Talvez ele não seja a ênfase máxima, né? Mas assim, uma coisa que eu estava pensando enquanto eu ouvia tudo isso, eu estava me lembrando de mim mesmo. Eu nunca tinha sido evangelizado por nenhuma denominação. Até que os presbiterianos da Santa Margarida tiveram a coragem de me evangelizar. Chegaram, evangelizaram um amigo de escola, da minha idade, me evangelizou. E quando eu comecei a ir para a igreja, e esse é um ponto que eu acho complicado às vezes, mas a gente não tem como brigar com isso, né? É orar para o Espírito Santo tocar. Aí quando eu comecei a vir à igreja, aí outras igrejas começaram a assediar. Não, vem para a nossa igreja, porque nós somos assim, nós somos assados, nós é que temos o Espírito Santo, nós é que estamos... Eu falei, não, mas quem me evangelizou foi mesmo o pessoal da presbiteriana. Então, o evangelho me foi apresentado por eles. Eu fui lá, fiz umas visitas a alguns, só por educação mesmo, porque eram amigos também, mas deixei claro, não, vou ficar lá com o pessoal que me evangelizou. Mas infelizmente isso também acontece. Você vai bater nos outros por causa disso? Não vai. Cabe a gente orar e crer na soberania de Deus que Ele vai levar quem precisa levar para onde Ele precisa levar. O Joaquim começou a falar com você. Oi, seu Joaquim, desculpa, você ouviu, o senhor falou, não ouvi. Quando eu era mais novo, rapaz, de novo, aí eu os vizinhos, eles são meus vizinhos, todos para fazer assim, Aí, eu vou pegar o evangelho para mim. Isso já crente chato, meu amigo, até minha igreja, pregar o evangelho, falar sobre isso não conhecia a palavra, né? Aí até a dúvida levar, eu sempre tenho conversa com a sua igreja, eu gostei muito de conversa com a igreja. Você gosta muito bonito. Mas ele disse, aí que eu vou pregou o evangelho, eu vou fazer feito em igreja. Não tem que você poder seguir, eu ia com ele. Obrigado a isso. Sim. Aí eu poder ver na minha igreja, aí eu vou para ir um dia para assim. Você não tem vontade de passar para a nossa igreja, não? Você vai ser igreja. Eu estou muito bem na minha igreja. Estou muito bem na minha igreja, é aqui que eu vou ficar. Aí eu não quero ficar. Aí eu andei com vários trabalhos na igreja, já que eu estava vontade de me convidar para ir. Sim. Aí eu pregando, continuando lá no meio. Aí isso ia para o mundo ficou na minha casa, os presbiterianos católicos. Eu já ouvi muito isso também. Aí é engraçado, sabe por quê? Porque eu fui plantado, né? Eu acho interessante. Só vou voltar um pouquinho, eu também entendi seu raciocínio. Às vezes a gente deixa de falar algumas coisas por causa do mau uso que outros fazem de determinadas pregações. Isso eu entendi, tá? Aí voltando aqui no seu Joaquim. O Joaquim, isso é um problema. Porque às vezes a pessoa não pensa no crescimento do reino, só no remanejamento de ovelha. Tem igreja que não cresce, ela só remaneja a ovelha. Ela tira daqui, ela tira do outro presbiteriano, ela tira da outra batista, vai juntando nada e fala, nós somos uma bênção, olha o tamanho da nossa igreja. Mas eles não ganharam ninguém para Cristo, eles só remanejaram a ovelha de um curral para o outro. Eu não quero isso. Quero ganhar almas para Cristo. Né? Porque, na verdade, a gente precisa da igreja e ela nos abençoa. Mas a nossa função não é remanejar a ovelha de curral, de aprisco. A nossa função é ganhar almas para Cristo, é pregar o evangelho da reconciliação. Né? Esse é um outro ponto. Pastor, a minha sobrinha foi para a igreja achando que os problemas delas todos iam ser resolvidos. Aí eu disse, eu fui para a igreja, mas eu perdi o meu emprego. Da perspectiva dela, né? Esse é um problema. Pois é, por isso que o principal você já tem, que é a salvação. Que é a salvação. Por isso que às vezes a gente encolhe, é isso que eu estava falando também. Por isso que às vezes a gente encolhe, porque o pessoal promete as coisas, depois não vem. Então a gente tem que. Mas eu entendi o raciocínio. E com relação ao seu Joaquim, tem outra coisa interessante. Eles alegam que nós somos católicos mansos. Mas por quê? Porque nós não temos a questão da calça jeans, do cabelo comprido, não sei o quê. Mas eu acho que essa turma
é mais católica do que a gente. Por quê? Porque na Igreja Católica tem novena. Eles têm o quê? Corrente de 7 dias, corrente de 9 dias. Na Igreja Católica, eles têm as suas relíquias. O que o pessoal tem aqui? Tem a rosa ungida, o sabonete ungido, a flor ungida, agora a semente do puro corão. Até a semente do puro. Pois é, a Igreja Católica tem água benta. Aí eles têm a água santificada. E é igualzinho. Eu tomei um choque quando eu vi a primeira vez um pessoal da neopentecostal fazendo, porque eu me lembro, desde criança, que a minha avó pegava a água, colocava no copo, colocava em cima do rádio, na hora de consagração a Nossa Senhora, lá, passava, né? Ou na hora da Ave Maria. E depois aquela água era benta para ela. E eu vi a mesma coisa acontecer depois, o pessoal colocando a água em cima do rádio ou da televisão, porque ela seria abençoada. Qual a diferença de água benta para água abençoada ou água ungida? Então, na verdade, esse pessoal que nos acusa de sermos católicos mansos, eles são muito mais católicos do que a gente, na sua prática. E às vezes nos criticam porque vocês têm aquele negócio do credo apostólico, mas o credo apostólico aí espiritismo, vestir de branco, na terça ou na sexta, isso me remeteu ao tempo que eu conheci os terreiros de macumba e aqueles negócios na hora. Falei, então, por que nós é que somos católicos? Então, muita coisa complicada, mas nós não faz. Não pode. Lá em cima da caixa d'água, tem uma água que sai na pedra. Aí a comunidade toda católica, muitos acham que aquela água mira naquela pedra. Inclusive eu achava. Eu achava. Aí eu cresci com aquilo, pego essa água benta para isso, para formar. E gente subia morro, descia morro, pegando água benta. Entra eu não sai. E vai aqui, daí porque eu descobri. Eu vai canalizado, que tô doida. Sabe o que? Canalizado, ficava pra lá. Ô, gente. Até hoje o povo acha que a água brota ali na pedra. Meu pai trabalha pra lá. Gente, duas coisas. Nós saímos do nosso assunto assim, quilometricamente. E a outra coisa é a seguinte: eu não quero criticar o catolicismo romano. Eu só estou dizendo que as igrejas que nos acusam de sermos católicos romanos, elas são mais católicas romanas na sua prática do que a gente. E muitas espíritas, inclusive. Por que a sessão do descarrego, gente, chama o negócio? Passaram vários salvos, entre outras coisas. Fora que se ressuscita do Velho Testamento. Então nós que somos católicos, por quê? Um dia eu fiquei horrorizado quando o sujeito falou assim: na minha igreja nós nem usamos a oração do Pai Nosso. Isso é carregado de sofismas, de coisas catolicistas. Eu falei, mas foi Jesus que ensinou. Foi Jesus que ensinou para a gente aprender a orar, está na Bíblia. Como que eu vou tirar isso e ignorar esse pedaço das Escrituras? A outra coisa é o credo apostólico, né? Porque esse negócio de credo. Gente, credo apostólico não é uma reza. O credo, olha o nome do negócio, credo, porque eu creio, declaração de fé. Não é para eu ficar repetindo com vãs repetições, é para eu aprender no que eu creio, é um resumo do que eu creio. Quando ele foi escrito, os crentes não tinham a Bíblia completa, e eles não podiam carregar a Bíblia. A Bíblia ficava lá, que Bíblia? Um livro que rodava de igreja em igreja, os livros da Bíblia iam sendo trocados de igreja em igreja, para eles lerem quando tinham a oportunidade de ler. Então eles sentiram a necessidade de um resumo de fé. O credo apostólico para nós é um resumo de fé. Se o catolicismo romano fez mau uso dele depois, eu não posso abrir mão de um tesouro da cristandade porque fizeram mau uso dele. Mas enfim, nosso assunto. Para fechar agora, pequenos grupos são uma visão bíblica. Por exemplo, Êxodo 18, 1 a 27. Eu acho que nós já extrapolamos o tempo, eu nem sei até aqui, né? Êxodo 18, 1 a 27. Jetro chega para Moisés e fala: Moisés, você não dá conta desse povo. Divide como? Em pequenos grupos, em grupos menores, né? Jesus, ele... Oi? E esse povo também. Jesus, ele investiu em 12. Não é que só 12 andavam com ele. Você vai ver que quando ele ressuscitou, o que a Bíblia nos declara é que Jesus foi visto por mais de 500 irmãos. Mas houveram 12 que ele investiu firmemente neles. Mas e no Novo Testamento, pastor? Então tá bom. A casa de Judas, Atos 9, 10 a 19. A casa de Maria, Atos 12, 9 a 19. A casa de Lídia, Atos 16, 11 a 15. E depois
35 a 40. Você acha que acabou? Acabou não. A casa do carcereiro, Atos 16, 27 a 34. A casa de casa em casa, Atos 20, 17 a 27. A casa de Filipe, Atos 21, 7 a 16. E aí, nós vamos embora. Com casas, casas, casas e casas. E qual é o objetivo desses pequenos grupos? Oração, comunhão, que é aquilo que a Gisela falou, às vezes não vai compartilhar aqui para esse grupo todo. Você chega numa reunião de oração, você tem motivo de oração, aí o cara olha para um lado, olha para o outro, tem 30 pessoas, eu não vou falar. Mas ele está num grupo menor de 10, aqui é a Gisela, o Toninho, são meus amigos, o Neto, aí compartilha. Oração, comunhão, estudo e ensino da palavra e a integração. É ali naquele pequeno grupo menor que a gente vai conversar com a pessoa que está chegando. Olha, eu não sei cantar, mas eu gosto de trabalhar, eu gosto de organizar as coisas. Olha, a gente está precisando de uma organização ali na secretaria, tem outras coisas que a gente pode organizar. Ah, mas depois que ele terminar isso, acabou. Não, tem roda mesmo para a gente organizar, tem muita coisa. Ah, eu gosto de cozinhar, como foi citado aqui. É ótimo, nós temos então o cozinheiro dos nossos eventos. Como que a gente descobre isso mais fácil? Nos pequenos grupos. E também para influenciar. Então, não vamos pensar em pequenos grupos só como células, como família, mas como pequenos grupos, pode ser célula mesmo, mas podem acontecer em outros lugares além da nossa família. E que não podem perder o propósito. Esse propósito, esses pilares, tem sempre que estar na nossa mente. Oração, comunhão, estudo da palavra e integração. É a visão de integração que não deixa de virar panelinha. Eu preciso integrar essa pessoa, preciso integrar sempre mais pessoas e tudo mais. Esse é o princípio para nós, e a gente ficou com muita coisa para pensar essa semana. E talvez ir para sempre, né? E talvez a gente tenha que repetir muito isso, porque nós estamos um grupo bem reduzido aqui agora, né? Sim. Procura, assim, para tudo. Tempo emocional, necessidade, físico, material, é um envolvimento mesmo. E é por isso que às vezes as pessoas resistem. Porque ela não quer essa responsabilidade. Mas quando a gente se torna responsável pelo grupo, e a gente tem que ter um segundo com a gente ali, porque nem todo dia você vai poder, vai acontecer, por exemplo, um dia de grupo familiar, que você tem que remanejar o dia. Tem que voltar, tu vai na igreja, para que é, você tem que. Oi? Sim. Por isso você não pode deixar os grupos soltos. Semanalmente ou quinzenalmente você tem que reunir a turma e falar: escuta, vamos discutir o que está acontecendo ali. É um negócio para a gente. Tem muita coisa para a gente ir pensando agora. E é aquilo que eu falei para os irmãos: nós temos um plano para daqui a 2 anos, para daqui a 10 anos, para daqui a 50 anos. Nós vamos ter que pensar nisso. Mas o Senhor só vai estimular a igreja a pensar assim, se assim o Senhor pensa. Exatamente. Então, é uma das igrejas muito diferenciadas das outras. Esse lugar aqui, poucos pastores vieram porque queriam vir. Porque a maioria vieram porque foram lançados, porque tinha campo para ir. Sim. Mas o projeto deles era passar por aqui e sair o mais breve possível. Pois é. Então eu quero deixar uma coisa clara para vocês. E eu falo isso com você. Porque todo lugar, todo período, pedido, toda sociedade corresponde à liderança. Sim. Então precisa ter um líder que pense da forma correta que deve pensar, para que assim a igreja tem que ter líder. A igreja tem que sentir que ela é amada pela sociedade, tem que ter líder. Gente, vamos encerrar abrindo o coração? Oi. Pode falar. Eu quero deixar aqui, para não ser mal entendido, e eu percebo que o Senhor quer se envolver na igreja. Sim. Que o Senhor amou a igreja antes de vir para cá. No pouco tempo que o Senhor está aqui. Essa palavra não é para você, tá? Entendi. Entendeu? A gente percebe que você quer relacionar com a igreja e com a cidade. Mas agora, isso é outra coisa. Por exemplo, aquilo que o Senhor abriu aquele WhatsApp, a comunicação do canal da igreja com a igreja. Eu estou achando excelente. Sei que pode acontecer uns tropeços. De vez em quando. Mas essas coisas acontecem.
problema tem que vai resolver. Mas muitas pessoas, por exemplo, eu não cumprimentaria ninguém se não tivesse ali o nome dela. Do aniversário. Então, eu acho que tem pessoas que nunca receberam parabéns, que estão recebendo agora. Que bom. Nunca ninguém falou seu aniversário, a começar, por exemplo, eu não sei aniversário de ninguém aqui. Sou péssima nessa área. Então, se não tiver ali, eu não tenho essa. Mas eu gostaria de entregar o abraço do irmão, eu gostaria de cumprimentar, eu gostaria de parabenizar. Mas você está vendo quando tem direção, o povo corresponde. Entendi. Eu acho que eu vou encerrar. A gente extrapolou muito tempo, mas acho que foi bom. Eu espero que todos os dois gravadores estejam gravando, para a gente depois compartilhar com os irmãos. Como a maioria não assiste mesmo, não é culpa deles, né? Mas eu queria encerrar, abrir o coração dos irmãos dizendo o seguinte: eu não era desse presbitério, eu não vim para cá porque o presbitério mandou. Na verdade, o Neto estava no conselho, ele sabe que o presbitério resolveu deixar que o conselho esse ano trabalhasse isso, não foi, Neto? Foi. Neto e Toninho, desculpa, ainda lá de cá também, para poder confirmar isso também. Eu tinha outros convites para vir, mas quando nós viemos aqui da primeira vez e conhecemos a igreja, uma escola dominical, a igreja estava tão vazia quanto hoje, que não havia pandemia. E nós ficamos no culto à noite e nós nos sentimos desafiados e nós amamos a igreja naquele dia. Quando nós voltamos da segunda vez, que é a Santa Ceia, nós ficamos muito felizes e amamos ainda mais a igreja. Nosso amor pela igreja cresceu. E quando nós voltamos já para o culto, pensando no culto, no dia 29, e eu vim para a igreja, porque já estava na cidade, não ia vir a igreja no domingo, né? A igreja estava respondendo melhor, e nós ficamos felizes. E a vigília me encheu o coração de alegria, porque estava cheio de gente, e a gente ficou muito feliz. Quando nós conversamos sobre eleição, inclusive, a princípio era até 3 anos, mas depois, quando determinou-se que não podia ser daquele jeito, o Supremo disse que não podia ter aquela imposição, eu acabei ficando eleito para 2, não foi esse, presbítero? Mas eu deixei bem claro para o conselho: olha, tudo bem, eu estou eleito para 2, mas eu não vim para ficar 2. Tá? Eu não sei quais são os projetos de Deus para nós, para daqui a 10 anos, mas eu não vim aqui só para ficar esses 10. Eu estou falando em 50 anos de projeto, porque se Deus me levar antes disso, com 10, 15, 20 anos aqui, eu quero deixar um projeto fomentado. E eu quero que a gente tenha o privilégio de deixar para o próximo pastor, quando ele vier, a seguinte mensagem. O conselho poder abrir para o pastor e falar: nós temos esse projeto aqui, até daqui a 50 anos. Você se enquadra nesse projeto? Você quer caminhar para esse projeto? É isso que a gente quer fazer para a igreja. Né? E que o projeto caminhe de tal maneira que, se Jesus me levar, por exemplo, no meio do ano, os irmãos tiverem que esperar até o fim de um ano para que venha um novo pastor, a igreja continue caminhando, porque ela já tem um projeto. Ela já tem um projeto. E, na verdade, nós viemos para cá porque sentimos que o Espírito Santo de Deus nos conduziu para cá. Os irmãos não foram o nosso primeiro convite. Na verdade, o que me definiu para sair da igreja onde eu estava foi até um convite anterior, que depois nos confirmou. E também não foi o último convite, mas foi o único convite que a gente sentiu que era o convite que a gente tinha que atender. Então nós viemos para ficar. Hoje, depois de 5 meses, a gente gosta muito da cidade, a gente está aprendendo a conhecer as pessoas. Muitos dos meus projetos de envolvimento com a comunidade estão atrasados por causa da pandemia. Você não pode ir lá, você não pode visitar, você não pode, né? Mas nós temos um projeto para a cidade. E a gente quer que a SAMA tenha um projeto para a cidade. E a gente entende que ela vai ter que ter um projeto para 50 anos. E a gente vai ter umas reuniões aí com o conselho depois, porque agora, né, fica um pouco complicado. O irmão Paulo está de viagem, o José se gasta bem lá nas mãos dadas, e essa pandemia e tudo mais, mas a gente vai criar possibilidades. Então, olha, eu sinto que isso machucou muito a Sarna primeiro, por isso que eu quero dar essa palavra agora. Nós viemos porque nós amamos a Sarna e nós queremos ficar aqui muitos anos. Você toma tempo dentro da mensagem? Não, tempo para ela, né? Quer dizer o seguinte, pastor, sobre isso você tocou num ponto principal. Eu penso que o principal ponto-chave do pastor estar numa cidade, não vou falar da igreja, é
é a palavra amor. É amar, é decidir amar a igreja, independente das divergências, independente da tudo. É amar a igreja e amar a cidade. É porque amor não é sentimento, é uma determinação. É decidir, é decisão. Eu vou decidir. Então, eu sempre falo, se você querer levar para o lado do legalismo, eu sempre falo que eu amo a igreja Saiba. Entendeu? Então, assim, é amar independente se aqui, no meu caso, aqui tem 3 pessoas no legal, é amar independente se eu vou ficar um mês sem vir à igreja, por um motivo ou outro, mas é amar. Amar. Decidir amar. Então, isso é o que importa. Isso vai gerar trabalho, vai gerar todas as outras coisas, né? Decidir amar. Se nós vamos encerrar, porque depois vocês vão brigar falando assim, o pastor hoje esticou muito e vão ficar bravos comigo. Né? Mas a culpa não é minha, não, a culpa é nossa. Porque todo mundo diz participar. De todos nós, graças a Deus. Eu espero que nós tenhamos muitos momentos assim mesmo. Nós vamos orar agradecendo esse momento de reflexão, de pensamento, e tudo mais. Pedir o Toninho para me dirigir a da oração. Depois da oração do Toninho vai estar encerrado. Presbítero Antônio, tem que acostumar com isso. Do jeito que você vai achar antes de orar, eu quero dizer para o pastor que o conselho, né, entendeu que a igreja gostou do pastor, gostou da família do pastor. Nós entendemos que seria entendemos assim, que é uma família que pode abraçar a igreja santa. Por isso nós não tivemos dúvida, né, de confirmar o seu convite para que nós tivemos outros pastores oferecendo até, nós nem cogitamos a ideia de desistir do senhor. Não, já definido já. Casou. Você está entendendo? Então, assim, entendendo que a igreja estava gostando, estava apaixonando, né? O pastor e a família. Então, nós não tivemos dúvida. E o que o conselho da igreja pensa assim? Espera que realmente o pastor possa ter um projeto bom, né, para a igreja. Inclusive, eu não vai fazer parte disso, eu penso, eu quero estar interferindo, vamos dizer assim, nas ideias do pastor. Deixa que o pastor trabalha. Nós vamos criar um projeto. Traga a ideia dele, implante na igreja, e aí a gente vai. Então, esse meu pensamento tem com os irmãos. Então é isso. Nós queremos que tenha vontade. Nossa, seu trabalho. E pedir a Deus que Ele deixe a nossa companhia. Tá? Senhor Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Deus. Obrigado por esse dia, Deus, nosso Deus. Obrigado, meu Deus, pela palavra do Senhor, ela é nova para nossas vidas, ela traz, Deus, edificação para nossas vidas, firmando, Deus, no nosso coração, Deus, aquilo que é mais importante, que é saber que o Senhor nos amou, o Senhor nos libertou em Cristo Jesus. Queremos viver, meu Deus, o íntimo do Senhor. O Senhor nosso Pai instrução da nossa igreja para caminhar, meu Deus, dentro do teu projeto, que é de salvar vidas, que é de poder levar o nome do Senhor, onde o Senhor tem propósito na vida de cada pessoa nessa cidade, fora dessa cidade. Sabemos que onde nós estivermos, devemos estar testemunhando-nos aquilo que o Senhor fez em nossas vidas. Amém. Então, meu Deus, peço que o Senhor abençoe o conselho dessa igreja, especial pastor, e nos dê norte para o trabalho, áreas do trabalho. Deus, que realmente é propósito do Senhor, não nosso. Pelo dia, Deus, proveitoso, sim, nós possamos estar refletindo pela tua palavra, nós, um dia, Deus, possamos passar pela presença do Senhor. Que o Senhor abençoe cada família aqui, pessoas que puderem vir, uma oração, se nós, Deus, está nos motivando, está
reunido da forma que podemos ser humanos. Não queremos obedecer, aquilo que é básico, aquilo que é necessário, Deus, para nós, ó Deus, ser respeitados. Devemos também respeitar. Obrigado, Deus. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.